Vez ou outra, uma página de nostalgia futebolística posta as imagens das disputas de shootout, reunindo toda a estética dos anos 90 da Major League Soccer. Mas por que só os Estados Unidos utilizavam isso no futebol de campo? Como o movimento do futebol 7 foi parar nos gramados do país? E por que isso acabou? É isso que a gente te explica neste vídeo. Vamos ao já tradicional contexto histórico aqui do canal, que é o meu momento favorito. Pois bem, os Estados Unidos lutam há muito tempo para popularizar o futebol no país. A disputa ela é complicada, como a gente sabe, porque tem o futebol americano, beisebol, basquete e hóquei, que já possuem boa parte da atenção esportiva nacional, de torcida, imprensa e patrocínios. Isso sem citar os outros diversos esportes praticados no país, que a gente sabe que é uma das maiores potências olímpicas do mundo. Para se aproximar do público local, os organizadores do futebol por lá, desde o começo, resolveram adotar um sistema que se aproximasse daquilo que os torcedores de outras modalidades já estavam acostumados a acompanhar. Foram adotados teto salarial, draft, não rebaixamento, playoffs, entre outros mecanismos que foram inspirados nos esportes mais populares entre os norte-americanos. Mas algumas tentativas acabaram ficando pelo caminho, principalmente aquelas que modificavam a prática do esporte dentro de campo. Só pra gente citar um exemplo, havia no começo um relógio regressivo que ia do 45 até o 0 e o juiz apitava ali o final do primeiro tempo, depois o final do segundo tempo. E isso obviamente não durou muito tempo, a gente nem consegue imaginar como seria uma Copa Libertadores com um relógio regressivo, a bola não ia andar, né? Pois bem, outro mecanismo que é lembrado até hoje é justamente o tema desse vídeo, que são os shootouts. A gente precisa ressaltar que os norte-americanos, eles não gostam de empates, eles detestam empates. O jornal The Athletic, ele até brincou com essa aversão da população local por um resultado igual. Abre aspas para a reportagem. Simplesmente tinha que haver um vencedor. Afinal, o Ford Taurus e o Chevrolet Lumina não podiam dividir o prêmio de confiabilidade da J.D. Power em meados dos anos 90. Tinha que ser o Taurus. Os fãs da liga, de futebol nesse caso, que bebiam Fruitopia e usavam seus Reebok Pumps, certamente jamais aceitariam a ideia de um empate. Como se sabe, as modalidades nativas do país sempre buscam uma forma de terminar as partidas com um vencedor, seja na temporada regular e, obviamente, nos playoffs. A MLS adotou um sistema para garantir que isso também fosse feito nos gramados. Mas, ao contrário dos tradicionais pênaltis e tempo extra, foi definido que os shootouts seriam adotados tanto na temporada regular quanto nos playoffs. Esse formato ele não foi necessariamente uma criação da liga, tá? Ele foi herdado da NASL, que era a principal liga do país nos anos 70, 80 e 90, que basicamente a gente lembra como aquela liga que tinha o Cosmos do Pelé. Mas por que a escolha pelos shootouts? Segundo o The Athletic, as penalidades tradicionais para os coordenadores da NASL eram frias, arbitrárias e favoreciam muito o cobrador. Por isso, foram adotados os shootouts. Um comissário da NASL à época, o Ted Howard, explicou por que a liga resolveu adotar isso em 77. Anteriormente, eram os pênaltis que eram usados para decidir as competições. Em 77, foi adotado os shootouts na NASL. E aí o Ted Howard explicou. As pessoas ficaram simplesmente desencantadas com a regra do pênalti porque simplesmente ela não parecia justa. O formato, como não podia deixar de ser, foi inspirado no esporte popular nos Estados Unidos, o hóquei. E como funcionam esses shootouts do futebol de campo? Bom, os jogadores partem de uma distância de 32 metros do gol, tem 5 segundos para finalizar a jogada, o goleiro pode avançar até a entrada da área para evitar o gol, mas se ele fizer falta, aí sim são cobrados os pênaltis tradicionais. São 5 cobranças, o vencedor é definido por quem fizer mais pontos, e se a gente não tiver ali um vencedor, tiver um empate, o sistema vai para os alternados, algo parecido com o que a gente vê em alguns campeonatos de futebol 7 e mais recentemente na tão amada e odiada Kings League. Isso fazia parecer um contra-ataque, e os 5 segundos simulavam a pressão defensiva que se sentia nessa escapada. Sério, parecia um momento em um jogo real, disse o nosso querido Ted Howard. O formato ele era bem popular no país, mas a FIFA batia o pé de que a disputa não se alinhava ao futebol que era praticado no restante do mundo, e é por isso que a gente só tem imagens dos shootouts dos norte-americanos. A NASL resistiu até o final da sua competição com essa disputa de shootouts, e quando a NASL acabou e a MLS surgiu ali como uma nova liga para tentar atrair novos patrocinadores, ela decidiu adotar essa regra em 1996, na fundação dela,
porque era um momento muito popular do jogo, então fazia sentido para eles brigar com a FIFA e manter esse momento para atrair mais torcedores. Haviam inclusive aqueles jogadores que ganhavam popularidade justamente por essa disputa, como no caso do Imad Baba, que atuava pelo New England Revolutions. Segundo The Athletic, ele obtém até hoje o recorde ali, né, a melhor conversão de shootouts com 85% de aproveitamento, 13 tentativas e 11 gols. Já entre os goleiros, o Garth Liggerway foi quem se destacou, parando 66% dos jogadores de ataque, né? Ele parou 66% das cobranças, mas se era tão legal assim, por que terminou? Pois bem, a grande ruína dos shootouts veio no final dos anos 90. Naquele momento, 30% das partidas estavam sendo decididas no formato. Então os torcedores já estavam pensando que os outros 90 minutos eles não valiam de nada. Eles estavam indo para o estádio basicamente para ver os shootouts, que é o que acontecia em 1/3 dos jogos aproximadamente. Além disso, a liga ela enfrentava dificuldades financeiras para obter patrocínios, vender produtos e, claro, o grande objetivo de internacionalizar a marca, trazer respeito para o futebol dos Estados Unidos, falando português bem claro. O recém-empossado comissário, o Don Garber, declarou na época que era hora de ouvir aquilo que ele chamou de fãs de futebol hardcore e adaptar as regras ao futebol que era praticado no resto do mundo. Traduzindo, era hora de tentar cativar fãs que gostassem do futebol em si e parar de tentar trazer pessoas que gostavam de outros esportes e tinham ali um interesse muito esporádico no futebol. Então, entre as temporadas de 99 e 2000, o shootout foi abolido e as disputas partiram para prorrogações, na época com gol de ouro, e os pênaltis tradicionais. Além disso, para desespero dos norte-americanos, na temporada regular teriam sim os empates. Desde então, hora ou outra, surge um rumor de estudos da FIFA para adotar os shootouts, mas nada oficial. Nos Estados Unidos, muitos americanos ainda batem o pé de que a disputa tradicional dos pênaltis favorece o atacante. E alguns nomes importantes do futebol local, como o Alex Lalas e o Jozy Altidore, duas gerações diferentes, já falaram publicamente dos seus desejos de ver a disputa de volta. Mas a batalha ela já parece bem perdida. E assim, fazendo a pesquisa aqui pro vídeo, eu percebi que entre os norte-americanos, eles também cultivam a ideia de que invenções norte-americanas para o futebol não são bem aceitas pelo resto do mundo, justamente porque dizem que americano gosta de futebol americano, não do tradicional futebol disputado no resto do mundo. Eles citam, por exemplo, a entrada em campo dos jogadores 1 a 1, como vem sendo feito no Mundial de Clubes agora, e fazem uma relação com os shootouts. Duas, entre aspas, invenções dos Estados Unidos para o futebol, que, segundo eles, foram analisadas com má vontade pelo resto do mundo por serem norte-americanas. Aí cada um faz o seu juízo de valor. A verdade é que os shootouts ficaram apenas como um grande conteúdo para as páginas de nostalgia e esse formato está longe de voltar aos gramados, ainda que eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo adoraria ver Messi, Suárez e Jordi Alba batendo ali os seus shootouts numa decisão da MLS. Pois bem, gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários sugestão de assunto para os próximos, assiste aquilo que a gente já fez aqui no canal, deixa o like, compartilha e seguimos juntos. Grande abraço!